Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula de Antropologia Bíblica. Só a título de informação, nós consideramos na nossa primeira aula algumas pressuposições falsas sobre a natureza humana. Fizemos aqui algumas considerações mostrando que toda antropologia secular ela é fundamentada numa cosmovisão ímpia. Fizemos aí algumas considerações, inclusive, sobre o conceito de cosmovisão e como ele está intimamente relacionado com o nosso coração, com as nossas convicções internas. Falamos também sobre a importância da antropologia como uma forma de definir a ética e a moral. Então, se alguém professa a fé cristã, evidentemente a sua cosmovisão estará enraizada nos princípios da fé cristã. E esses princípios, eles interferirão e afetarão, influenciarão a forma de ser e de viver dessa pessoa. Consequentemente, se uma pessoa ela não tem uma cosmovisão cristã, isso também afetará e influenciará a sua ética e o seu conceito de moralidade. Aí depois consideramos na aula seguinte sobre a questão do panteísmo, como sendo uma falsa pressuposição e como que essa visão ela interfere e afeta, inclusive, a visão cristã. Fizemos algumas considerações sobre o niilismo também, embora falaremos um pouco mais sobre ele na aula de hoje. E assim, nós então, nesse primeiro momento, fizemos uma introdução sobre essas visões e pressuposições. Na aula de hoje, a gente vai considerar ou continuar considerando outras falsas pressuposições a respeito da natureza humana. Então, que Deus assim nos abençoe, que Ele nos dê clareza e que Ele nos dê sabedoria para que possamos desenvolver esse módulo da melhor maneira possível. Muito bem. A próxima visão que eu quero considerar com vocês é a psicologia freudiana, que, consequentemente, e como já temos visto, ela parte de um pressuposto errado. Então, a psicologia freudiana, antes de mais nada, ela é altamente influenciada pela visão evolucionista, que, na sua essência, é uma visão ateísta. E a base das observações da psique humana, por parte de Freud, elas têm, então, esse fundamento da visão, da teoria da evolução. Então, evidentemente, como a gente tem considerado, se Freud parte do princípio de que o ser humano ele não é fruto de uma criação divina, mas ele é fruto de um processo evolutivo, então, consequentemente, todas as conclusões que ele terá nos seus estudos vão ser conclusões equivocadas e trazendo, inclusive, bastante consequência negativa por aqueles que são adeptos da sua psicologia ou das suas teorias. Freud, apenas a título de informação, ele nasceu no ano de 1856, na Morávia, e ele é considerado pelo meio acadêmico como fundador da psicanálise. No site Fatos Desconhecidos fala um pouco sobre a história de Freud, que diz assim: desde mais novo, Freud demonstrava uma certa obsessão pela sexualidade, tanto que seu primeiro estudo publicado foi sobre órgãos sexuais de enguias, que foi realizado no laboratório de zoologia marinha de Trieste, em 1876, viés que marcaria suas preocupações na teoria psicanalítica. Cabia a Freud, nessa instituição, estudar a anatomia e a histologia do cérebro do homem. É durante essas investigações que ele percebeu elementos em comum entre a organização cerebral humana e a dos répteis. A partir daí, Freud, recorrendo à teoria de Charles Darwin sobre a evolução das espécies, inicia o esboço de seu questionamento da supremacia do homem sobre outros animais. Uma coisa interessante para a gente observar sobre essa questão das informações a respeito de Freud
é que, de fato, ele tinha uma obsessão por questões sexuais, o que naturalmente alterou e moldou as suas percepções. Então, toda a linha de observação de Freud, nas suas teorias da psicanálise, elas partem do princípio de uma observação dos instintos sexuais das pessoas. E o que é bastante curioso também como a gente já mencionou aqui na leitura dessa pequena citação, é que Freud ele parte do princípio de que é possível comparar os seres humanos com répteis. O que, na verdade, se a gente parar para pensar, não faz sentido nenhum. Porque, estruturalmente falando, em todos os sentidos, os seres humanos são muito diferentes dos répteis. Mas Freud ele achou que havia algumas similaridades e é bastante interessante porque todos boa parte das suas práticas de estudo eram inicialmente observando e analisando comportamentos em animais. E aí ele fazia então a transposição e fazia suas conclusões, tentando explicar fenômenos humanos, observando e analisando práticas dos animais, especialmente dos répteis. E nós sabemos, evidentemente, que é um perigo muito grande de você analisar o homem não somente fora da escritura, mas num sentido totalmente inaceitável, por assim dizer, quando ele olha para um animal, quando ele observa o comportamento desses animais, desses répteis, e acha que ali há alguma similaridade, de tal maneira que o pressuposto ele vai determinar as conclusões e, obviamente, as conclusões de Freud elas são equivocadas porque ele não parte do princípio de que o ser humano ele tem muito mais dignidade, muito mais complexidade e essencialmente diferente do que os animais. Então, veja bem, por aqui eu gostaria de abrir um parêntese sobre a questão dos cristãos usarem os meios da psicologia. Nós não estamos afirmando com certeza que a psicologia ela não possa contribuir em algum sentido para ajudar as pessoas a lidar com algumas dificuldades. Mas nós não podemos nos esquecer que geralmente e basicamente toda a linha da psicologia ela é em algum sentido influenciada pelas teorias e pelas convicções de Freud, tá certo? Então, muitas das coisas que nós reconhecemos e que nós entendemos que são frutos e consequências do pecado, Freud, na sua linha de raciocínio, vai dizer que está muito mais ligado com traumas e assim por diante. Isso explica porque na cultura atual, na nossa sociedade, os criminosos que cometem atos assim realmente hediondos, eles não são considerados como pessoas más e perversas, mas geralmente são consideradas como pessoas doentes. E a explicação está no fato dos pressupostos básicos, tá certo? Na visão de Freud, o maior destaque é, sem dúvida, a formação da personalidade humana em três esferas, vamos dizer assim, onde nós temos o ID, que, segundo Freud, faz parte do inconsciente e é responsável por impulsos, desejos e buscas por prazer, sem dar atenção para valores morais e sociais. Isso nasce com todos nós. Então, veja que no pensamento de Freud, todas as pessoas, no seu inconsciente, elas têm algum impulso ou desejo que, na verdade, é uma busca por prazer, e isso está já relacionado com a questão da sexualidade da pessoa. Isso não tem a ver, inclusive, com moralidade ou influência social. Todas as pessoas elas nascem com esses impulsos, vamos dizer assim. Freud vai dizer também que todas as pessoas elas têm o superego, que na verdade é a sede da moralidade, da lei e dos nossos ideais, internalizada desde a infância, que é certo, o que é certo e errado segundo a sociedade, mas pode aparecer na forma de proibições e compulsões. Então, no pensamento de Freud, o superego ele está relacionado com a moralidade e também
com as nossas leis e com os nossos ideais, tá certo? Depois ele vai falar sobre o ego, que é uma esfera um pouco mais profunda, que está relacionada ou que sempre que em contato com a realidade externa se desenvolve entre a infância e a adolescência, avalia se os desejos e os impulsos do ID podem ou não ser satisfeitos. E, finalmente, no pensamento de Freud, nós temos o inconsciente, que parte da psique humana, é de difícil acesso, que abriga os traumas, as memórias esquecidas, sentimentos reprimidos do passado. Então, eu quero que você perceba que no pensamento de Freud, a natureza humana ela era comparada a um iceberg. Então, você sabe que, geralmente, a ponta de um iceberg ela é muito menor do que a profundidade do iceberg, por assim dizer. Então, a parte da consciência, que é a parte onde nós temos acesso com mais facilidade, onde não é necessário fazer esforço para nos lembrar ou criar o pensamento, é de fato a ponta do iceberg, a parte visível das pessoas. Mas fora essa esfera de consciência, no pensamento de Freud vai ter então esse ID, o superego e o ego, e finalmente o inconsciente, que segundo o pensamento freudiano é onde as pessoas de fato têm os seus traumas, as suas memórias esquecidas, os seus sentimentos reprimidos, que embora não possam ser acessados, eles estão ali guardados de alguma maneira. E o que é mais curioso é que no pensamento de Freud, a psicanálise ela pode desvendar esses segredos mais profundos da estrutura humana, trazendo-os à superfície esses segredos e lidando com cada um deles. Aí eu volto a usar o exemplo dos criminosos ou das pessoas que têm compulsão por práticas sexuais pervertidas, por exemplo. Então, num certo sentido, essas questões elas podem ser tratadas através de práticas da psicanálise, que vai trazendo essas memórias que são muito bem guardadas no inconsciente e, de uma certa maneira, tentando lidar com elas. Isso explica também porque a terapia é uma prática muito comum na nossa cultura e na nossa sociedade, porque é o método que é usado para lidar com esses traumas e com esses sofrimentos. Só para você ver como que uma cosmovisão ou como que uma visão que parte de princípios contrários à visão cristã, elas chegarão a conclusões totalmente opostas ao que nós entendemos ser a verdade revelada no Evangelho. Então, a Escritura, por assim dizer, ela apresenta outra realidade completamente diferente. O homem, ele não é um ser tripartido em id, ego e superego, ou ainda ele não é tripartido, como argumentam alguns teólogos, tendo corpo, alma e espírito. Na verdade, as escrituras elas apresentam o homem como um ser material e espiritual, mas que essas duas esferas, na verdade, elas formam uma mesma natureza. Tanto é que quando a Bíblia fala da ressurreição, ela não fala só da ressurreição da alma, ela fala da ressurreição do corpo e da alma. A Bíblia não fala de um novo céu e uma nova terra numa esfera espiritual apenas, mas haverá uma esfera material. E a estrutura humana, por assim dizer, ela é formada então pela parte material e pela parte espiritual, mas essas duas partes, na verdade, elas formam uma única natureza, sendo que o ser humano ele é um ser integral formado pela parte material e pela parte espiritual. A Bíblia, por exemplo, ela constantemente se refere ao interior, ou a essa parte imaterializada do homem, como coração. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Na Bíblia tem, só no Antigo Testamento, aproximadamente 750 vezes é usado no Antigo Testamento os termos pensamento, vontade e emoção são usadas, são referidas pela palavra coração. A gente não vai ler todos, mas aqui nesse quadro abaixo
Você vai ver, por exemplo, a imaginação humana, no texto de Gênesis 6:5, sendo usada ou sendo referida através da palavra coração. Então, a palavra sinceridade, por exemplo, no texto de Gênesis 26, também sendo usada ou referida através da palavra coração. E assim por diante. Então, resumindo essa parte, é só para a gente entender que a Bíblia usa esses termos de maneira intercambiável, mostrando aí a questão da unidade do ser humano e como que a Bíblia olha e descreve o ser humano, na verdade, como um ser de uma única natureza, embora seja formada pela parte material e pela parte espiritual. Se a gente pegar, por exemplo, o texto de Hebreus 4:12, a gente vai considerar isso. Mas antes da gente ir para esse texto, eu gostaria de citar aqui uma citação de um teólogo chamado Clarke, que ele diz o seguinte: esse ato de denegrir o intelecto em favor das emoções e possivelmente essa própria divisão tradicional tripartida pode envolver uma assim chamada psicologia das faculdades que contradiz a ênfase bíblica sobre a personalidade unitária. Esse tipo de psicologia deve ser condenado por suas insinuações repugnantes, mas principalmente por sua divisão esquizofrênica da realidade. Então, no pensamento de Clarke, quando nós dividimos o ser humano de uma maneira errada, de uma maneira equivocada, na verdade, nós estamos desenvolvendo uma visão esquizofrênica da personalidade humana. E essa visão esquizofrênica, consequentemente, ela não condiz com aquilo que a Bíblia diz. Então, veja que, devido a essas influências, por exemplo, a santificação e a aplicação do Evangelho tem sido feito apenas para algumas áreas da vida humana e da natureza humana. E sobre isso, Francis Schaeffer vai dizer que a verdadeira espiritualidade ela cobre toda a realidade, não só a parte espiritual. Existem coisas que a Bíblia nos diz como absolutas, que são pecados. Não se formam com o caráter de Deus, mas além destas, o senhorio de Cristo cobre toda a vida e a cobre por igual. Não é apenas que a verdadeira espiritualidade cobre toda a vida, mas cobre todas as partes do espectro da vida de forma igual. Neste sentido, não existe nada na realidade que não seja espiritual. Essa frase a gente já citou ela lá na nossa primeira aula e ela mostra exatamente isso. Como que nós temos que ter uma visão integral da vida cristã e da nossa estrutura. Deus não quer que nós santifiquemos através da oração apenas. Deus quer que todas as nossas ações elas sejam santificadas para a honra e para a glória dele. Deus não está interessado apenas no que nós fazemos dentro da igreja. Deus está interessado em como nós cultivamos os nossos relacionamentos familiares, como que nós desenvolvemos a nossa espiritualidade nas nossas amizades e assim por diante. Porque dentro do pensamento bíblico, e aí como diz a própria citação de Schaeffer, na verdade, todo o espectro da vida humana igualmente são do interesse de Deus e, na verdade, essencialmente, toda a realidade ela é espiritual, tá certo? Então, vamos deixar muito claro isso, já fazendo esse contraponto, para que a gente tenha essa visão nas nossas considerações iniciais dessa introdução desse módulo. E aqui sim nós entramos então no texto de Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus, o que revela o alcance e a extensão da palavra de Deus no coração do homem. O texto vai dizer que a palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Enquanto a psicologia ela apenas observa o comportamento e, no máximo, ela faz algumas considerações científicas a respeito do nosso cérebro, a palavra de Deus ela desvenda os nossos pensamentos e propósitos do coração. Então, se por um lado Freud ele tem a visão do ser humano como um iceberg
onde é dividido por toda aquela estrutura que nós mencionamos, nós cremos que a escritura, como diz como a gente vê nessa imagem, na verdade, ela sim tem o poder de penetrar no mais íntimo da nossa estrutura, discernindo os nossos pensamentos e propósitos do coração. Somente a Escritura tem o poder de desvendar as nossas hipocrisias, ela dissipa as trevas que nos impedem de enxergar os nossos pecados, ela penetra no mais profundo do nosso ser, ela é muito mais eficaz do que qualquer instrumento utilizado pelos homens, pois ela é uma espada de dois gumes altamente penetrante. Portanto, irmãos, ao ter as Escrituras Sagradas, nós temos tudo o que nós precisamos para lidar com as nossas questões internas da existência humana. É evidente que nesse módulo, nós não vamos tratar aqui da questão da depressão, porque existe um debate muito grande se um cristão ele deve ou não procurar ajuda de médicos para tratar da depressão, mas só a título de curiosidade, é evidente que a depressão ela é uma doença diagnosticada, e como sendo uma doença, ela precisa, evidentemente, naturalmente, de um tratamento médico. Mas no que diz respeito às nossas questões espirituais, no que diz respeito ao vazio existencial humano, somente a palavra de Deus ela pode, de fato, lidar com essas questões e penetrar no mais profundo da nossa alma, fazendo, de fato, toda essa mudança. Lembrando que na nossa convicção, a palavra alma e espírito, elas significam a mesma coisa e são usadas de maneira sinônimas pela palavra de Deus. Alma e espírito se referindo à mesma coisa, tá certo? Bom, vamos caminhar um pouco mais e agora eu queria fazer aqui uma outra consideração de um outro pressuposto, que é o pressuposto socialista, que na sua essência também é um pressuposto religioso. O socialismo, ele surge como um defensor do oprimido, das classes desfavorecidas contra o imperialismo capitalista. O socialismo, para os seus defensores, ele representa a libertação da economia nacional da opressão imperialista e, ao mesmo tempo que se busca eliminar os fundamentos básicos do sistema capitalista, a propriedade privada dos meios da produção visando ao lucro. Então, veja que, basicamente, o socialismo, como cosmovisão e como a gente vai ver mais à frente, como uma convicção religiosa, ele se propõe a enfrentar o capitalismo, porque dentro desse pensamento é o capitalismo que cria as desigualdades entre as pessoas, fazendo com que algumas pessoas sejam muito ricas e outras sejam muito pobres. O ideal do socialismo é, portanto, criar uma classe onde todas as pessoas possam desfrutar e usufruir igualmente dos mesmos benefícios. Evidentemente, essa é uma utopia, como todos nós sabemos. Certamente, em todos os lugares do mundo onde tentou-se fazer isso, na verdade, criou a pobreza e a miséria para todas as pessoas, porque a única coisa que o socialismo pode produzir como cosmovisão praticada é a pobreza generalizada, como a gente vê, por exemplo, na Venezuela, em Cuba e outros países. Mas voltando aqui para a nossa exposição, dessa maneira, uma nova organização social é implantada, que é chamada de sociedade socialista, tendo como fundamento a propriedade coletiva dos meios de produção, o que permite garantir trabalho, educação e assistência médica gratuitas para todos, mediante planificação econômica. Veja que no pensamento socialista, o ideal é que todas as pessoas tenham trabalho, que todas as pessoas tenham educação, que todas as pessoas tenham assistência médica, tudo gratuitamente oferecido pelo Estado e tudo isso feito de maneira igualitária. No caso das convicções, dessa convicção socialista, quem controlaria ou quem controla as propriedades ou de quem são essas propriedades, na verdade, é o Estado.
E o Estado, então, ele é gerenciado pela visão comunista, onde tudo é comum a todos. Ele vai dominar sobre tudo e todos e determinar o que é justo na distribuição de renda e classes. É até surpreendente como que alguns cristãos podem supor que é possível o Estado, como se fosse um Deus, tendo o poder de um Deus, poder definir e determinar o que é certo, o que é errado, o que cada um vai comer, como cada um vai desfrutar. Na verdade, é uma utopia, porque aparentemente a ideia é boa, mas na prática ela é totalmente impossível de ser realizada. Ou ela pode ser realizada, mas produzindo pobreza e fome para todos. Nunca fartura e todas essas coisas boas, como a gente viu aqui nesse tópico anterior, tá certo? Então, o socialismo, ele é um sistema, na verdade, que é um sistema filosófico, na verdade, que precede a implantação do comunismo. O socialismo é a visão filosófica e o comunismo é quando essa visão filosófica é aplicada e implantada na prática. Essa ideologia, que é uma etapa para se chegar ao comunismo, porque sem ele não existe a possibilidade de implantação do comunismo e a dominação do Estado. Então, só reafirmando o que a gente já disse aqui, mostrando que o socialismo é a parte do conceito filosófico e o comunismo é a implantação e a dominação do Estado propriamente dita. O comunismo é a prática do socialismo, que domina o Estado e implanta sua forma de enxergar a realidade. O Estado é o redentor da sociedade. É uma forma de governar com autoritarismo. Então, pensa bem, que sociedade que poderia dar certo dando todo o poder ao Estado? E, naturalmente, evidentemente, esse Estado ele vai ser gerenciado e dominado por uma pessoa, que, no caso, é a figura de um ditador. Então, na prática, é uma visão muito perigosa que eleva o Estado à posição de Deus e, naturalmente, isso não pode trazer nenhum resultado positivo, tá certo? O comunismo, segundo Karl Marx, né, que é o grande idealizador, ele é implantado através da guerra, da revolução, como foi feito na antiga União Soviética, como foi feito em Cuba e na Coreia do Norte. O comunismo é um governo totalitário, onde o Estado domina todas as áreas da vida do cidadão, principalmente na questão religiosa. Nos estados, os países dominados pelo comunismo, não há espaço para a religião, e muito menos para o Deus bíblico, porque, na verdade, quem domina é o Estado, e como o Estado ocupa o lugar de Deus, por assim dizer, não há espaço para professar a fé religiosa. O Estado, ele retira do cidadão praticamente toda a liberdade individual e toda a economia governada por esse sistema. O pastor Franklin Ferreira, ele define da seguinte maneira: o Estado ou partido adquire uma dimensão transcendente, agindo para estender seu domínio ideológico sobre todas as esferas da sociedade. E uma vez que o Estado domina um país, uma vez que o comunismo é implantado, por assim dizer, dificilmente o regime ele pode ser desfeito ou enfrentado, porque aí no caso o Estado ele tem todo o domínio das forças do exército, toda a força, todo o domínio da parte econômica, embora geralmente é marcado por muita pobreza, e uma vez que ele é implantado com sucesso, a única coisa que se espera de uma sociedade assim é a pobreza e a miséria, sempre em escalas maiores. E é claro, para o alto escalão do governo, do Estado, fartura, e para a população é pobreza e miséria. Nesse sentido, é a divinização do Estado e o combate ao senhorio de Cristo. Nenhum político, nenhuma ideologia política, nenhuma forma de governo deve ser divinizado pelo cristão, porque em última análise nós cremos que o senhorio é de Cristo e todas as estruturas da política
elas devem ser governadas e direcionadas pelos princípios cristãos, como ensinou muito bem o Abraham Kuyper em seu livro O Calvinismo. É uma leitura que eu recomendo e certamente vai trazer muitos benefícios para aqueles que o lerem. E a última parte da nossa aula, eu quero apresentar aqui mais um pressuposto falso que é usado como fonte de convicção moral do coração. E esse falso pressuposto é o niilismo. Nós já fizemos algumas considerações sobre ele na aula anterior, falando que o niilismo, falando sobre a origem da palavra, né, que vem de vazio, de nada. E essa linha de pensamento, que essencialmente é fundamentada no ateísmo moderno, ela vem que influencia o ateísmo moderno, melhor dizendo, ela foi desenvolvida por Nietzsche, que defende que a ausência de valores morais absolutos, que defende a ausência de valores morais absolutos da própria vida. Então, segundo Nietzsche, a vida, por assim dizer, ela não tem um propósito, ela não tem uma razão, ela não tem uma conexão com elementos transcendentais, vamos dizer assim. E por ela não ter um propósito espiritual, por ela não ter uma razão de ser, então, consequentemente, há uma ausência de valores morais e absolutos. E a própria vida, ela é governada pelos próprios instintos humanos. É uma visão profundamente triste e deprimente, porque ela esvazia a vida de significado e ela reduz a vida apenas à matéria, de tal maneira que, mesmo assim, não há sentido em fazer absolutamente nada, porque tudo, em última análise, vai dar em nada. O Nietzsche, ele escreveu um livro, e num trecho desse livro, contando a história de Zaratustra, um nome difícil de falar, mas um trecho do livro diz assim: e disse Zaratustra, que narra um momento em que Zaratustra, após descer do monte, ele encontra-se com um homem cristão, chamado no livro de santo. Os dois desenvolvem um diálogo e em certo momento Zaratustra pergunta o que o santo fazia na floresta. E o santo responde: cantando, chorando, rindo e sussurrando, eu louvo ao Deus que é meu Deus. Após ouvi-lo, Zaratustra despede desse cristão e diz assim em seu coração: como será possível? Este velho santo, na sua floresta, ainda não soube que Deus está morto? Porque essa é a ideia de Nietzsche, de que Deus de fato está morto. E que essa ideia da religião, da espiritualidade, da crença num Deus soberano, num Deus pessoal, na verdade é uma forma infantilizada de ver a vida. O grande ponto alto da vida, na verdade, é libertar as pessoas da ideia da existência de Deus. Não duvidem disso. Nós vivemos um mundo que é altamente influenciado pelo niilismo. Pode ser que a maioria das pessoas não conheçam a filosofia no seu conceito, na sua teoria, mas na prática, a maioria das pessoas elas vivem dentro desse vazio existencial, onde na prática eles negam a existência de Deus e estão apenas presos às estruturas dessa vida e dessa existência. Então, para Nietzsche, a libertação intelectual é a evolução para a maturidade, corresponde à evolução para a maturidade. Enquanto os cristãos eles se apegam cada vez mais a Deus e a sua soberania e descansam nessa verdade bíblica, o niilismo ele vai no sentido contrário, ele vai se distanciando dessa visão, dessa realidade, e por isso ele é totalmente entregue a si mesmo, vivendo uma vida vazia, uma vida materialista, uma vida que, em última análise, vai chegar a uma depressão profunda, por assim dizer, porque não há nada mais triste do que não ver um propósito para a vida e para a existência. A cosmovisão cristã, ela é maravilhosa e ela é linda, porque ela não somente coloca todas as coisas no lugar,
mas como ela nos diz com toda clareza e com toda transparência qual é o propósito da nossa vida. Para o filósofo Nietzsche, a verdadeira filosofia era a expressão de vivências genuínas com base em experiências pessoais que conduzia a um sentimento de êxtase e redenção. Toda cosmovisão que não é cristã, ela vai buscar a redenção em alguma coisa, em qualquer coisa que não seja Deus. Pode ser uma vivência, pode ser uma experiência pessoal, pode ser uma conquista material, pode ser o que for. E, na verdade, o que nós entendemos é que a busca pela felicidade plena, pela redenção de fato e de verdade, ela só pode ser encontrada em Deus. Qualquer pensamento que esteja fora de Deus ou que não reconheça Deus como centro de todas as coisas, de fato, ela nos conduzirá a pressupostos e a visões erradas. Então, antropologicamente falando, a gente precisa ver o ser humano como ele é, dentro da dignidade em que ele foi criado, dentro do propósito que Deus estabeleceu, dentro de uma visão que nos explique e nos ensine o conceito bíblico de ser criado à imagem e semelhança de Deus, tá certo? Bom, por hoje, ou por essa aula, nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre a importância de discernir a diferença entre o Homo religios e o não sapiens, mostrando aí o ser humano como essencialmente um ser religioso e não como um Homo sapiens, como defende a teoria da evolução. E assim nós vamos caminhando devagarzinho, fazendo considerações, pontuando, e assim a gente vai amadurecendo essas ideias, desenvolvendo esses conceitos e assimilando de maneira que a gente possa, de fato, construir uma antropologia bíblica que, de fato, nos distancie, nos proteja de qualquer visão que não esteja centrada nas escrituras sagradas. Que Deus abençoe você. Agradeço por aqueles que nos acompanharam até aqui e a gente se vê na próxima aula. Até mais.